Estamos ao vivo pela Rádio Jovem Pan, também no canal do YouTube Jovem Pan Esportes, e vamos falar de um personagem que não consegue ser esquecido pela torcida do Corinthians. Vitor Pereira concedeu uma longa entrevista ao jornal Record de Portugal, falou sobre o Flamengo, a gente já tinha destacado aqui, mas também falou sobre o Corinthians e a sua passagem pelo Timão, os motivos que o levaram a deixar o clube de Parque São Jorge e também sobre as reclamações de alguns jogadores que a gente vem destacando aqui nos últimos dias na programação esportiva da Jovem Pan. Então, a primeira aspa do Vitor Pereira. A minha saída teve a ver com questões pessoais que vieram a público e não deveriam ter vindo. Também com questões relacionadas a um projeto que eu achei que não me levaria aonde eu pensava e que dificilmente eu conseguiria repetir a temporada anterior. Queria ter mais dificuldades, já que o clube tem dificuldades financeiras. O clube precisa, de fato, de um plano estratégico para lidar com essas dificuldades e eu não senti, de fato, que fosse possível continuar para fazer melhor e lutar por títulos, que foi sempre o meu objetivo. Aos torcedores do Corinthians, digo que entendo a mágoa. De fato, a troca não foi fácil. Eu sempre tive uma ligação muito forte com eles. Jogar em Itaquera era quase certo para mim que ganharíamos com o apoio deles. E aquilo que fui sentindo por todo o país. Tenho que agradecer o apoio que sempre nos deram, fecha aspas. Tá aí o Vitor Pereira falando sobre a saída do Corinthians. E embora as notícias tenham sido veiculadas, né? Essa foi a primeira vez que o treinador falou diretamente sobre os problemas do clube, terem atrapalhado a continuidade, tá? Depois da saída dele do Corinthians, porque enquanto técnico do Corinthians, várias vezes ele chegou a mencionar, dar algumas indiretas sobre alguns problemas de planejamento do Corinthians, e ele disse, dificuldades financeiras, senti que ia ter muita dificuldade. E no final das contas, Vampeta, a história da sogra foi a história que ganhou repercussão. Mas eu acho que ele podia ter falado, né? Talvez, não sei, na condição de técnico do Corinthians, na oportunidade, saindo do clube, eu acho que teria sido até melhor da parte dele falado dessas questões financeiras, de planejamento estratégico. E aí, Vamp, o que você achou dessas falas do Vitor Pereira? Pedro, eu fico analisando assim, sempre assim, né? O mercado brasileiro, treinadores estrangeiros chegando aí, se abrindo para todo mundo, argentinos, uruguaios, paraguaios, portugueses, né? O mercado aberto para todos. Por exemplo, o Paulo Souza saiu, fez um trabalho lá na Salernitana, não caiu. Eu fico analisando o Eduardo Cudê. Se voltar para querer voltar a trabalhar no Brasil. Se ele não conseguiu trabalhar no Atlético Mineiro, falando que o plantel era fraco, precisava de reforços, a gente sempre coloca aqui que o Atlético Mineiro está entre os 3 melhores plantéis do Brasil. Então ele não vai trabalhar mais em time nenhum para ganhar o título aqui. Se você não botar o Atlético como linha de frente com o Flamengo e Palmeiras, o Cudê, não, eu quero o time para ser campeão. Então, qual time ele vai dirigir aqui? Então, né, Palmeiras ou Flamengo? Só se for E o Vitor Pereira já ganhou o dinheiro dele, deixa ele seguir a vida dele, depois vamos ver o dia que ele vai trabalhar. Ele vai ter que trabalhar um dia. Por exemplo, a gente acompanha, quando passa aqui no Brasil, a gente acompanha. O Jorge Jesus, a gente acompanhou a trajetória dele lá na Turquia. Né? O Paulo Souza, lá na Itália. Daqui a pouco o Vitor Pereira vai estar trabalhando e vai estar acompanhando. O Cudê, eu quero ver onde o Cudê. Quando o Cudê saiu do Inter e foi pro Celta de Vigo, eu acompanhava os jogos para ver. Ele levou o Thiago Galhardo. É a vida que segue. Sincerão, agora que ele levou 20 milhões do Corinthians, né, João Pedro? Não, tá no contrato, leva. Tá no contrato, que nem agora eu vi a entrevista do Júnior Moraes lá com o Denilson. O cara tava 12 meses sem receber. 12 meses. 1 ano. Conversa. Não atende, então agora vamos pro pau. Entrou no pau, atendeu rapidinho. É isso aí. Só 1 ano sem receber? Não. A gente fica brincando aqui, né? Chegou hoje aqui, falta 2 semanas, falta 10 dias. Pagamento. Dia 5 Mas o cara 1 ano para receber. Ô, Mauro, a impressão que fica é que o Vitor Pereira, ao deixar o Corinthians, ele tinha uma boa relação com o presidente e queria ficar de bem com a torcida, com a diretoria do Corinthians e tal, e só agora ele fala dos problemas que o levaram a deixar o timão, Mauro. Eu acho que ele quis preservar os dirigentes. Porque se ele fosse falar exatamente o que ele deveria ter dito, o que está claro mais do que nunca, ele dizer, olha, eu quero fazer uma reformulação, eu gostaria de fazer uma reformulação no elenco. Vocês podem notar, por exemplo, que alguns jogadores mais experientes perderam espaço na minha passagem, outros ganharam. Por exemplo, o menino que está no Vasco, o Piton, ele jogava com o Vitor Pereira. O Fábio Santos ficava muitas vezes no banco. Quando foi jogar contra o Flamengo, o Piton foi lá abraçar o Vitor Pereira. Agora aqui em São Paulo, os caras atacavam o Vitor Pereira. Roger Guedes e outros, né?
Se ele fosse sincerão ali, ele ia falar, olha, eu estou saindo porque eu quero fazer uma reformulação, o clube não quer fazer ou não tem condições de fazer essa reformulação, que demandaria investimentos em contratações, dispensas de jogadores sob contratos, que custa dinheiro, e diante dessa impossibilidade, eu acho que eu não vou conseguir montar um time que possa competir com os principais adversários, e assim eu prefiro sair porque eu não vou conseguir levar o Corinthians àquilo que eu gostaria. Se ele fala isso, ele joga uma bomba para cima dos dirigentes do Corinthians. Mas é o que ele fez. Ele foi pouco inteligente. Chamou para si a responsabilidade com uma história pessoal, né, que não estou dizendo que é mentira, sei lá, não conheço a sogra dele, imagino que ele tenha a mesma sogra doente. Usou um artifício, um argumento, que eu imagino até que existisse, a família, tudo, a mulher fica lá, não pode vir para cá porque tem a mãe que está doente, sei lá como é que é a vida pessoal das pessoas, que não estou aqui para comentar isso, mas ele usou desse argumento porque ele não imaginava que fosse surgir uma proposta de outro clube brasileiro, isso que é óbvio. Aí passaram-se algumas semanas, aí o Flamengo bateu na porta dele. Como? O Flamengo foi campeão, o técnico não vai ficar? Aí ele teve que realmente cair meio que em contradição. Acho que ele foi pouco inteligente, que ele chamou para si uma responsabilidade que não era dele. Teria sido melhor ele falar, não vou ficar porque não vou conseguir realizar o trabalho que eu gostaria. O clube não pode me oferecer hoje as condições ideais e eu respeito as questões do clube, as questões econômicas, administrativas, né, as prioridades do clube. Então, diante disso, acho que é melhor eu seguir meu caminho e que outro técnico possa ficar no Corinthians. Se ele dissesse isso, é problema do presidente do Corinthians, tivesse que explicar se alguém não gostasse, mas falasse a verdade. Mas ele não, ele fez uma manobra e chamou para si uma responsabilidade. Muita gente se aproveitou disso e durante semanas ou meses, melhor dizendo, ficaram falando do Vitor Pereira e o time afundava, o time não jogava, o time jogava mal. Ah, mas o Vitor Pereira foi eliminado, ele perdeu mais uma. E o Corinthians jogando nada. Até que veio o Ituano. Aí já tinha rodado o Vitor Pereira, o Ituano fez o Corinthians rodar, e aí você vê até hoje que o Corinthians agora, quando consegue ganhar do Santos, parece que ganhou a Copa do Mundo, tal a alegria e o alívio. Acho que ele foi mal, mas acho também que muitos torcedores caíram nessa armadilha de apontar só o dedo para um vilão de uma história que tem mais gente responsável pelo mau momento do Corinthians. E o que ele ganhou o contrato dele, gente, cumpriu o contrato. Ele cumpriu o contrato, recebeu aquilo que combinaram com ele, não demais. Tem mais que pagar mesmo, como recebeu do Flamengo a multa, porque mandaram ele embora antes. Assinou o contrato, cumpre-se o contrato. Detalhe, com o Vitor Pereira, o Corinthians foi vice da Copa do Brasil, perdeu nos pênaltis, foi às quartas de final da Libertadores, certo? Perdeu para o campeão, que foi o Flamengo, eliminou o Boca na Bomboneira com o time mutilado, não caiu na fase de grupos e ficou na zona de classificação da Libertadores. Hoje ele luta para não ficar no rebaixamento, ele está na Copa do Brasil, sabe-se lá como, né? E na Libertadores precocemente está eliminado. Então eu diria que com o Vitor Pereira, o corintiano era feliz e não sabia. Lembrando que no início da passagem do Vitor Pereira pelo Corinthians, ele começa a trajetória pelo Timão com 2 jogadores de velocidade, com o Mantuan e também com o Mosquito. Depois o Mosquito machucou, depois o Mantuan também foi perdendo espaço com a camisa do Corinthians, mas reforça, né, aquilo que ele sempre fala em entrevistas coletivas e aquilo que ele também tentou fazer no Flamengo, né, que ele gosta de um time com velocidade, com jogadores de velocidade. Vanderlei Nogueira, o que falar dessas declarações do Vitor Pereira, Vanderlei? Bom, linha do tempo, né? Vários capítulos, tipo Netflix. A coisa começou quando ele saiu do Corinthians, o episódio Sogra foi o que ocupou realmente as manchetes, né? Algumas pessoas acreditavam, outras não acreditavam, depois se confirmou que, lamentavelmente, ela tem uma doença degenerativa e que ele queria ficar perto da família. E a gente falou muito sobre isso aqui nos programas, que quem tem esse tipo de problema na família realmente enfrenta problemas, há necessidade de um cuidado muito especial. Muitas vezes é indispensável que o cuidado seja feito por familiares, por pessoas próximas à pessoa doente. Então, tudo isso a gente começou a falar. Depois, aí outros capítulos vieram. O lamento do presidente do Corinthians. Irmão, quase choroso, pela saída do professor que estava deixando para ir para Portugal, para ficar próximo da família, para cuidar da sogra. Essa foi a imagem. Até aí todo mundo, ou quase todo mundo, estava aceitando a saída, porque afinal de contas ninguém vai discutir a importância de um problema efetivamente pessoal. Logo depois, assinou um contrato com o Flamengo. Aí aflorou uma bronca, um ódio pelo Vitor Pereira por parte da segunda maior torcida do país.
E todo mundo entendeu que, poxa vida, então não deve ser tão grave o problema da sogra. Ele só falava isso, ele aceitou o convite do Flamengo. Já desempregado, já com o contrato já encerrado, ele aceitou o convite de trabalhar no maior torcida do Brasil, no grande Flamengo. Acabou. Então ficou aquele negócio de que todo mundo ligado ao Corinthians passou a torcer contra. Né? Porque então ele vai ter que ser um homem fracassado dirigindo o Flamengo porque ele nos traiu. Ele era visto como traidor. Pronto. Esse foi o quadro todo. Quando os jogadores do Corinthians começaram a dar entrevistas dizendo que, graças a Deus que ele foi embora, agora virou um paraíso, Shangri-La. Que maravilha, virou Shangri-La sem o Vitor Pereira. Aí eu comecei a questionar aqui no programa e meus companheiros também. Poxa vida, faltou então os atletas combinarem com a diretoria, porque a diretoria quase chorou porque ele foi embora. E horas depois os atletas começaram, ei, que maravilha ele ter ido embora, porque agora está tudo uma maravilha. Não foi isso que nós ouvimos? Foi exatamente isso que nós ouvimos. Aí eu comecei a imaginar que, puxa vida, acho que essa história não está muito bem contada. Talvez, isso que o Mauro falou, a gente falou mesmo, é verdade, talvez ele tenha até preservado o Corinthians, blindado o Corinthians, para não deixar os dirigentes numa situação de aperto junto aos torcedores, de que ele estava indo porque não via melhores condições para trabalhar. Exatamente agora, nessa entrevista, ele reafirma, o meu timão, o Vessone, cobre muito bem o Corinthians, já tinha dito isso com antecedência. Olha, não é só o problema da sogra. Tem mais coisa aí. E foi exatamente o que aconteceu. Exatamente. Agora ele, com a palavra dele, confirma tudo. Que realmente era isso que a gente estava desconfiando. E no fundo, ele deu uma blindada naquele momento na diretoria do Corinthians. E agora é isso. O que ele falou eu acho que é correto e não dá mais para esticar o assunto, é exatamente isso. E a produção me informa o seguinte: em janeiro, Duílio, presidente do Corinthians, afirmou que o valor pré-fixado por Mantuan era de 10 milhões de euros, algo em torno dos 50 milhões de reais por 80% dos direitos econômicos do atleta. 5 meses depois, o clube vende 40% ao Zenit por 2 milhões de euros, ou seja, 10 milhões de reais, metade do valor que o Duílio tinha informado, tá, pelos direitos. Né? É menos. Era 10 milhões por 80%. Ele vendeu metade, teria que ser pelo menos 5 milhões. Para ser metade, 5 milhões, teria que ser 2,5. Foi 2, até menos que a metade. Não é isso? 80 valia 10, 40 valia 5. Ele vendeu por 2. Para ser metade, teria que ser 2,5, né? Metade dos direitos, né? Porque assim, eu tinha... Não, o valor é metade do... Menos que a metade do valor menos que a metade do valor, exato. O valor pré-fixado pelo Mantuan, ele tinha informado, era de 10 milhões de euros por 80%. E o clube vendeu 40% ao Zenit por 2 milhões de euros. Os outros 40% de Mantuan foram cedidos ao Zenit na negociação envolvendo Yuri Alberto. Então, o Vitor Pereira pontuou sobre isso, falou sobre algumas dificuldades do Corinthians e tal, tá aqui, né? A produção acaba de me passar algo que o Corinthians informou uma coisa e aconteceu outra. Diga lá, Vanderlei. Não, eu ia dizer que a qualidade do jogador faz com que a gente entenda que esse valor eu não participei do negócio, que esse valor é um valor baixo pela qualidade do jogador. Essa é a primeira... Para o Zenit é dinheiro de vodka, então, para não dizer que é dinheiro de pinga, essa é a primeira, é dinheiro de vodka. É a primeira observação. A segunda é essa declaração que o Pedro acabou de falar, que foi dada em janeiro, não é isso? Isso. Então cria uma expectativa que o preço pré-fixado pelo Mantuan era de 10 milhões de euros por 80%, que dava mais ou menos 50 milhões. Dava mais ou menos 50 milhões naquela oportunidade. E agora vem essa informação, 5 meses depois, que o clube vendeu 40% ao Zenit por 2 milhões de euros, cerca de 10 milhões. Bom, esse negócio de preço, eu não sei exatamente se eles tinham condições, se o presidente falou que que estava escrito mesmo,
pelo que está dizendo, imagina que estivesse escrito no contrato. Ou ele achou que pela qualidade é um jogador que vale 10 milhões. Eu estou dizendo isso porque se você abrir aí um site que a gente segue muito e quase sempre está certo. Quase sempre está certo. Né? Valores é aquele negócio. Um quer vender por tanto, o outro quer comprar por menos. Lá no Transfer Market, você entra aí, o Mantuan tem o valor hoje de 3 milhões de euros. O valor dele é de 3 milhões de euros. Esse é o valor que está lá no Transfer Market. Se você levar em conta esse valor, a venda que o Corinthians está anunciando agora é uma coisa normal. Então, agora, se você levar em conta o que foi dito em janeiro, você pode questionar. Então sempre fica uma coisa mais ou menos assim, nebulosa para quem não está envolvido no negócio. É isso, só queria fazer esse registro. E o Vamp citou o Júnior Moraes, o Vitor Pereira respondeu sobre o Júnior Moraes para essa entrevista com o jornal Record. Ele falou o seguinte, abre aspas, eu acho que em qualquer grupo existem sempre jogadores insatisfeitos. Uns jogam mais e outros jogam menos. Essa insatisfação é natural. E eu tenho que tomar decisões em função daquilo que eu vejo. É natural que quem jogue menos esteja insatisfeito. Agora, as palavras do Júnior Moraes foram infelizes e que, sinceramente, me surpreenderam. Um jogador com a experiência dele falar o que falou. Não me lembro de qualquer problema com os jogadores, até porque era um grupo fácil de lidar. Era um grupo unido. Só comecei a ouvir falar em problemas após sair do clube. Mas se os problemas fossem graves, nunca teríamos feito a temporada que fizemos. Para mim, só não fizemos uma temporada brilhante porque um pênalti não entrou por bater na trave. Fecha aspas. Tá aí o Vitor Pereira falando sobre as declarações mais recentes do Júnior Moraes e de vários jogadores do elenco do Corinthians que falaram bastante sobre o Vitor Pereira e o clima ruim, Mauro César. Agora, sei lá, acho que esse assunto meio passado. Acho mais importante a história do Mantuan. O presidente do Corinthians podia vir a público explicar isso, né? Ele fez coletivo para falar do Vitor Pereira naquela ocasião, né? Eu nunca vi isso, um presidente fazer uma coletiva para um técnico que vai para o outro time. Geralmente para apresentar o seu técnico ou demitir o seu técnico. Ali foi esse fato inédito. Era uma onda maneira para surfar. Todo mundo surfou ali no Corinthians nessa onda, Vitor Pereira. Agora, eu acho que tinha que explicar isso aí, esse valor aí 3 vezes menor aproximadamente, né? Que história é essa, gente? Aliás, por que os torcedores ficam tão revoltados, batucam no ônibus ali, ameaçam o jogador? Eu não estou dizendo que tem que fazer isso com relação ao dirigente, de forma violenta, mas de forma civilizada. Por que não protestam contra isso? Contra os dirigentes? De forma civilizada, tá? Levar faixa lá para a porta do CT, para a porta do clube, né? Não, né, pô? Por que não fazem um protesto contra os dirigentes que fazem negócios assim? Ontem eu vi uns torcedores do Vasco com nariz de palhaço em inglês. Aquilo é da hora. Existe maneira de você se manifestar. Sem a violência que teve. Você viu uns com em inglês lá, escrito... Isso é da hora, esse protesto. Você pode fazer protesto até divertido. Eu me lembro que uma ocasião, que a torcida do Palmeiras estava na bronca, a dizer que o time era pamonha, foi antes desse ciclo de vitórias. Eles começaram a fazer negócio de pamonha na porta do CT, não bateram ninguém, não machucaram ninguém, fizeram aquela cena teatral ali, saiu na mídia, todo mundo deu risada, os jogadores acho que receberam um recado, tipo, que o Flamengo poderia fazer um protesto desse. Hoje, é isso que vocês são? Para mexer com os brilhos do sujeito, né? Não sou contra, não. Desde que não tenha nenhum tipo de violência, nenhuma ofensa moral, coisa parecida, uma coisa bem humorada até. Até repercute bem. Pessoal, você acabou de falar agora. O cara botou nariz de pau, acha até divertido. Então, agora, divertido ou não, sério ou não, sem agressão, sem violência, sem ofensa, por que não questionar? Por que a torcida organizada não faz agora uma nota questionando? Presidente do Corinthians, essas notícias aqui sobre o Mantuan, por que esse negócio? Por que o senhor foi no programa lá da TV Bandeirantes e disse que seria o valor tal e agora esse valor? Poderia nos explicar? Seria importante fazer esse questionamento, né? Poderiam fazer... Sempre lembrando que a Gaviões da Fiel surgiu em 1969 para combater um dos piores presidentes da história do Corinthians, Vadia Lu. Vadia Lu, presidente da época do jejum. Né, quando o Corinthians não ganhava título nenhum e tomava surra do Santos do Pelé, não era uma por semana porque não jogava toda semana, mas apanhava, ficou anos sem vencer o Santos, inclusive. Era uma fase terrível do Corinthians. Esse cara era o presidente do Corinthians, esse homem, deputado, lembra dele? Deputado. Foi deputado, inclusive, e a Gaviões surge nesse momento, para justamente questionar o propósito nobre, ou seja, questionar pessoas que se apossam do poder no clube, de coração dessa torcida, e que fazem mal, porque são maus gestores, não fazem bem para o clube. Então, num momento como esse, seria importante, não só a Gaviões, mas as outras, protestarem, ou questionarem isso.
O presidente vai na televisão, fala que é um valor, aí vende por outro bem menor. Como é que é isso, gente? Que negócio é esse? Né? Que gestão é essa? Realmente. Depois de passar 6 meses na Europa, ele está desvalorizado. Esquisito, né? Estranho, né? Ele foi para a Europa, jogou lá, os caras se interessaram em comprar. Fez 20 e tantos jogos. E aí fica isso. Aí o cara se interessou pelo jogador no mercado maior. Houve interesse, porque poderia devolver, houve interesse, e aí o cara é vendido por menos do que a metade. Valia 10... Entrando no mérito, o Corinthians também cedeu nessa negociação o Robert Renan. Sim. E o Duqueiroz. Isso aí, então, e 40%, o Corinthians 80%. 40% ele deu como parte de pagamento do Roberto, dentre outras barbaridades, principalmente o Robert Renan, que eu falei várias vezes aqui que estava comprando um jogador que valia menos do que ele deu como parte de pagamento, que é o Robert Renan. Mas ele dá o Corinthians tem 80% do jogador, fala que vale 10 milhões. Aí ele dá 40 pro Zenit. Aí o Zenit quer comprar os outros 40. Se valia 10, tem que vender por 5. Ele vende por 2. Menos da metade. Então, Flávio. E o cara está na Europa jogando e o cliente quer comprar. Ele está interessado na compra. O que pega aí nessa dúvida que surge é a definição pré-fixada. Porque se não tivesse essa definição, eu, presidente do clube, presidente, e quanto é que vale esse jogador? Esse vale do jogador? É um jogador para 10 milhões de euros. Essa é uma declaração. A outra, que é essa que provoca a dúvida, olha, nós prefixamos em 10 milhões. Mas prefixou? Não, eu estou dizendo que... Ele deu uma entrevista falando que valia 10 milhões. Então, mas na medida em que o presidente diz, pela informação que nós demos aí... É que foi uma entrevista que ele falou que valia 10 milhões. Sim, mas se ele fala que está prefixado, você imagina... Ele fala isso, né? Não, foi o que o Pedro acabou... Ele fala que está prefixado. Isso, prefixado. Então, se o presidente falou, imagine-se que ele colocou isso no papel. Então, no momento em que o Zenit demonstra interesse em comprar o jogador, ele tem que seguir aquilo. Olha, estava prefixado em 10 milhões. Ou até valorizar mais. Ou né? valorizar. O produto aumentou de valor. Então. Entendeu? Só essa a dúvida. Não sei se é uma força de expressão, se realmente estava escrito, mas o prefixado é que provoca a dúvida. O Mantuan jogou 27 das 38 partidas do Zenit. Tá? Então foi um jogador muito utilizado até na Rússia. Então fica aqui só para confirmar, o Duílio tinha afirmado em janeiro que o valor prefixado pelo Mantuan era de 10 milhões de euros por 80%. E agora, 5 meses depois, o Corinthians vendeu 40% por 2 milhões de euros, né? Metade dos direitos econômicos que ele tinha mencionado e por 2 milhões de euros, né? É um valor muito abaixo, como disse o Mauro César, quase 3 vezes, né? Menor do que tinha sido divulgado. Essa é a situação aí da venda do Gustavo Mantuan, e a gente não está nem entrando no mérito de que o Corinthians envolveu vários jogadores, como o Robert Renan, que entrou agora até numa lista dos atletas mais promissores do futebol mundial. O Duqueiroz também foi cedido nesse negócio. Uma porcentagem do garoto Pedrinho, revelação das categorias de base do Corinthians, também entrou nesse acordo. Vários e vários jogadores que o Corinthians colocou nesse negócio envolvendo o Zenit da Rússia e também o atacante Yuri Alberto.